A ansiedade não é sua inimiga, e hoje eu vou te explicar o porquê. Hoje em dia é muito comum a gente perceber a ansiedade como algo que a gente quer eliminar, que a gente quer simplesmente parar esse sentimento. Seja tomando um remédio, né, um calmante, um chá de camomila, fazendo alguma coisa para distrair, mas a gente só quer eliminar, acabar com essa sensação de ansiedade. A gente não consegue enfrentá-la. E antes de tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui hoje, é importante a gente entender da onde que a ansiedade surge, da onde que ela existe, por que que a ansiedade existe no nosso corpo, no nosso organismo. Ela existe desde o início ali da vida humana, né? Principalmente no início por questão de sobrevivência. Então, o homem precisava caçar seu alimento, fugir dos predadores, né? Fugir dos possíveis animais que pudessem machucar eles, querer comer eles, por exemplo. E o homem também precisava procurar um lugar bom para se habitar, que fosse seguro, né? Se sentir em segurança. Então a ansiedade ela era esse impulsionador para que o homem buscasse segurança, desde o início ali da história do ser humano. Hoje em dia, a ansiedade ela continua existindo no nosso organismo, mesmo que a gente não precise mais caçar para comer, mesmo que a gente não precise mais fugir de predadores, animais selvagens, né? Mas ela ainda existe no nosso organismo. E hoje ela tem outro funcionamento, outro objetivo. E qual que é esse objetivo? Por que que ela existe no nosso organismo ainda nos dias de hoje? Então, para a gente entrar nessa questão, primeiro vamos entender quais as possíveis situações em que hoje em dia a gente acaba vivenciando a ansiedade mais comum, né? As formas que a maioria das pessoas acaba vivenciando a ansiedade. Então, a gente tem aqui o relacionamento com outras pessoas, né? As relações interpessoais, ter que interagir com o outro, dependendo de quem é essa pessoa, isso pode me trazer um sentimento ali de ansiedade, de nervosismo, a dificuldade de focar no momento presente, no aqui e agora. E eu fico muito pensando lá no futuro, eu fico muito pensando no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que resolver, no que eu tenho que planejar, ou no que eu falei ali no dia de ontem, ou na conversa que eu tive semana passada, que eu podia ter falado diferente, e agora que eu pensei numa resposta melhor pra pessoa que eu podia ter dado, e aí a pessoa não consegue muito focar, né, no momento do aqui e do agora. Ela fica nesse pensamento muito do passado e do futuro, do que podia ter sido, do que pode acontecer. A insegurança, né, de lidar com situações novas. Então, também a pessoa pode ter se matriculado em um curso novo, pode estar começando em um trabalho diferente, pode estar se mudando, né, de cidade. Qualquer situação nova que a pessoa vai vivenciar, pode ser que ela sinta essa ansiedade, que é um medo, né, do que pode acontecer, o que será que vai ser, será que vai ser bom, e se não for, e se acontecer alguma coisa errada, e se der ruim, e se eu não gostar dessa nova situação, a dificuldade de relaxar o corpo. Então vocês vão perceber que essas situações todas acabam ficando muitas vezes interligadas, né, para a pessoa que sente ansiedade. Se você é uma pessoa que sente ansiedade, você vai conseguir entender um pouquinho melhor isso, essa inter-relação entre essas questões, né? Então essa dificuldade de relaxar o corpo é o quê? A pessoa que vive com o corpo tenso, pressionado, que tem até constipação muitas vezes, insônia, que não consegue relaxar e descansar. Ela tá constantemente preocupada no que ela tem que fazer, nas contas que ela tem para pagar, enfim, em várias responsabilidades, ela não consegue descansar, né? Tem também a questão do perfeccionismo, a pessoa que quer que tudo fique perfeito, que tudo fique 100%, não pode ter um errinho, um defeito. E muitas vezes a gente encontra o perfeccionismo em pessoas que têm TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, mas muitas vezes não. Pessoas que não têm nenhum transtorno podem ter a questão, né, a característica do perfeccionismo. E esse perfeccionismo não deixa a pessoa relaxar. A pessoa fica ali encucada que o negócio tem que sair perfeito e ela não pode nem respirar, porque se ela parar para respirar, se distrair um pouquinho, vai sair do controle dela. E a dificuldade também, a gente tem aqui uma última
um último exemplo, né, que é a dificuldade de confiar nos outros, de se entregar aos outros. Até em relacionamentos amorosos, né? A pessoa que tem dificuldade de confiar nos próprios sentimentos, de se entregar para aquela pessoa que ela tá conhecendo, de se permitir vivenciar essa nova experiência, porque ela fica ali pensando nos medos, na possibilidade do que pode dar errado. Então a gente tem aqui alguns exemplos do que pode acontecer, de situações que podem ativar esse sentimento de ansiedade na pessoa. Então, como a gente pode ver, a ansiedade ela existe no nosso organismo para ajudar a gente a lidar principalmente com as situações que são desafiadoras, que são novas, que a gente precisa estar atentos, né? Porque a gente não sabe fazer ou nunca teve essa experiência, então a gente precisa estar ali ligado no 220 com atenção para conseguir dar conta dessa situação que está surgindo. Então, a ansiedade ela é esse mecanismo que vai ajudar a gente a lidar com essas situações novas, né? Se eu não tiver ansiedade, por exemplo, o que pode acontecer? Eu tenho um emprego novo pelo qual eu preciso me esforçar, eu preciso me preparar, mas eu não tenho ansiedade, essa ansiedade não existe no meu organismo, então eu vou aqui tirar um cochilo, eu não tô nem aí para o que vai acontecer amanhã, não tô preocupada, né? A pessoa ela acaba não tendo essa consciência dessa necessidade que ela precisa se preparar. Então a ansiedade ela é necessária. E aí a gente percebe o quê? Que a vivência da ansiedade ela varia muito de pessoa para pessoa. E aí a gente tem dois tipos de ansiedade que a gente pode estar falando, né, que existem, que a gente vai entender melhor aqui nesse vídeo hoje, que é a ansiedade saudável e a ansiedade patológica, doentia, né, agravada. E o que é essa ansiedade agravada, pessoal? A ansiedade agravada, a gente pode pensar nela como aquela ansiedade básica que estava aqui existindo na gente, se manifestando, como uma ansiedade normal, né? Uma ansiedade que faz parte de mim, das minhas questões do meu organismo, como qualquer outra emoção e sentimento que eu tenho. E aí essa ansiedade começa a se agravar, ela começa a se intensificar. Eu não olhei para essa ansiedade lá no começo, quando ela estava pequenininha, e aí ela começa a aumentar, tá? A gente pode pensar na ansiedade patológica como essa ansiedade que eu não cuidei, e ela se agravou. A gente pode fazer uma relação com a gripe, né? A pessoa que tem a gripe, aí não cuida e vai desenvolvendo, pode chegar até uma pneumonia se ela não cuidar. E aí a gente tem a questão de que a pessoa que não vive a própria ansiedade, né, ela já tá tendo aí um indicativo, ela tá indo por um caminho que vai dar brecha, que vai abrir uma porta para que essa ansiedade venha a se agravar, venha a piorar, a chegar numa situação, né, mais doente, mais patológica da ansiedade, que é muitas vezes a situação onde a pessoa precisa realmente ser medicada porque ela não vai dar conta sozinha de lidar com essa ansiedade. Então a ansiedade, pessoal, é basicamente esse fruto de um contato com o futuro, né, com essa fantasia, com essa imaginação que a gente tem com relação ao que ainda vai acontecer. Mas a ansiedade, antes de tudo, né, ela vai chamar a gente para pensar no futuro, para ficar preocupado com as situações, mas em sua essência, ela está pedindo o quê? Ela está nos chamando para o cuidado. Ela está nos pedindo para que a gente cuide da gente, para que eu cuide de mim, né? A minha ansiedade está pedindo para que eu cuide de mim. Então, quando eu não ouço a minha ansiedade, quando eu não olho, né, não tento entender o porquê que eu tô me sentindo ansiosa, o que tá me causando essa ansiedade, então eu não tô cuidando de mim, muitas vezes a situação pode se agravar, pode piorar, né? Se eu não olho pro sintoma que é a ansiedade, que tá ali se manifestando, tentando me avisar, me alertar que, olha, Gabi, você precisa dar conta disso, você precisa cuidar daquela situação. Se eu não olho para essa ansiedade que está me avisando de alguma coisa, né, o meu organismo, o meu corpo, ele pode se manifestar com algum outro sintoma. E aí, em situações mais agravadas, pode ser que surja uma gastrite nervosa, uma enxaqueca constante, né, uma questão de constipação mesmo,
muitas vezes vai acabar surgindo algum sintoma físico quando a gente não ouve a nossa ansiedade, o que ela tá querendo dizer pra gente. Então, a gente entende que a ansiedade, principalmente quando ela tá ficando ali repetida, exagerada, quando ela começa a ficar muito, muito, muito intensa, é porque ela tá denunciando alguma coisa. Ela tá denunciando ou um comportamento, ou uma vivência, ou um valor, alguma coisa que fazia sentido pra mim antes, que já foi bom pra mim, mas que não tá mais me fazendo bem, que no momento da minha existência atual não tá mais funcionando pra mim e que eu preciso modificar isso, flexibilizar isso. Eu preciso me atualizar, tá bom? Então é importante a gente compreender qual que é o pedido que a ansiedade está fazendo pra gente nesse momento. E aí, então, a gente vai conseguir lidar com essa ansiedade de uma forma mais pacífica. A gente vai entender que ela não é a nossa inimiga, que ela não tá aqui pra fazer mal pra gente, que ela não existe porque ela é uma coisa ruim, mas que ela existe porque ela quer, né, nos alertar de alguma coisa para que a gente possa ficar bem a partir do momento que eu olho para ela, que eu tento entender ela e que eu vou lá tentar cuidar dela, dar atenção para ela. O que a gente percebe na clínica, né, com o trabalho psicoterapêutico, é que a terapia ela ajuda a pessoa a lidar com essa ansiedade, contribuindo para que ela possa integrar essas vivências que causam essa ansiedade, para que ela consiga transformar essa ansiedade patológica, agravada, numa ansiedade saudável, tá? Então, não existe eliminar a ansiedade, acabar com a ansiedade, matar a ansiedade. Isso não tem como. Mas a gente pode transformar essa ansiedade que está sendo patológica, que está fazendo mal, que está me afetando, que eu não estou conseguindo ter o meu dia a dia ali, minha rotina não tá legal, não tô feliz, tô mal por causa dessa ansiedade, e a gente pode transformar isso numa ansiedade saudável, que faz parte do nosso organismo, para que a gente possa ter uma vivência saudável, lidando com as situações, né, os afazeres, de uma forma ok, controlada e tranquila, porque a ansiedade, ela não tá aí só pra atrapalhar a gente. Tá, pessoal? Então é isso. Acho que com esse vídeo hoje vocês conseguiram aí entender um pouquinho melhor que a ansiedade não é a nossa inimiga, a gente não precisa querer que ela suma, basta a gente dialogar com ela, conversar com ela, tentar entender o que ela tem pra dizer pra gente. E eu deixo aqui uma sugestão de um livro. Esse livro se chama Dialogar com a Ansiedade, do Enio Brito Pinto. Ele é muito bom para qualquer pessoa, você não precisa entender de psicologia para ler esse livro. E ele ajuda, né, a entender um pouquinho melhor, para lidar um pouquinho melhor com essa ansiedade que a gente sente. E aí, pra gente fechar esse vídeo de hoje, eu vou deixar a sugestão aqui de um exercício que você pode usar quando você estiver se sentindo ansioso, independente do lugar que você estiver. Tá bom? Então, se você estiver na aula, no trabalho, em qualquer lugar, você consegue aplicar esse exercício para te ajudar a controlar, a lidar, a diminuir o sentimento ali de angústia que a ansiedade gera. Então, como que é esse exercício? Tá? São 2 passos. É muito fácil. Você vai inspirar, você vai estar sentado de uma forma que você se sinta o mais confortável possível, e você vai inspirar o máximo de ar que você conseguir. Você vai puxar para dentro o máximo de ar que você conseguir. E aí, quando não couber mais ar dentro de você, você vai expirar. E aí você solta o máximo de ar que você conseguir. E aí, automaticamente, você vai acabar inspirando novamente, tá bom? E aí, faça isso umas 10 vezes. Esse processo de inspirar e expirar, prestando atenção em todas as sensações do seu corpo, em todas as sensações, desde a sua cabeça até os seus pés, né? Prestando atenção na sua respiração, e observe a ansiedade diminuindo e, né, se acalmando naquele momento. Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Acompanhe aqui o site da NetBee, né? Tem o canal também da NetBee no YouTube. A gente tá com mais vídeos a serem gravados, a serem postados aqui. Então, continue acompanhando a gente. A gente tem mais informações lá no site.
E é isso, pessoal. Obrigada por assistirem o vídeo até aqui e até mais.